Assunto interessante esse. Assunto interessante esse, inclusive, é, é uma coisa que tem sido muito buscada hoje, né? Há pouco tempo atrás eu estava fazendo algumas pesquisas para descobrir determinados assuntos, os quais as pessoas elas têm buscado. E parar com masturbação, por exemplo, estava no auge, né? É uma coisa que, de fato, tem. As pessoas querem parar com isso. E eu tenho uma teoria, né, acerca do porquê as pessoas querem parar com masturbação. Primeiro, porque a masturbação ela reduz a energia, né? Ela basicamente gera uma perda de energia vital. Então, geralmente, a pessoa que ela tende a se masturbar demais, ela tende a ficar um pouco mais preguiçosa, e isso é natural. A masturbação ela dá essa queda de energia. E outro problema é que é por causa do cristianismo, né? Então as pessoas elas acabam desejando parar de se masturbar exatamente porque o cristianismo ele rotula o ato de se masturbar como pecado. Então você tem aí essas duas vertentes, né? E obviamente as duas elas vão gerar pressão no indivíduo, porque o indivíduo que é cristão ele vai fazer de tudo para seguir, né? Exatamente como a religião prega. E um indivíduo que, por exemplo, ele quer ser mais produtivo, logicamente, ele vai ver que ele vai sentir, né, a queda de energia por causa da masturbação e ele vai desejar parar porque ele tem um objetivo que é ser mais produtivo e, lógico, ele não consegue, né? Então você tem esses dois cenários. E o que acontece, cara? O indivíduo, ele não se masturba porque ele quer se masturbar. Isso é interessante. O indivíduo, ele se masturba para aliviar de uma pressão exercida por causa do desenvolvimento, né, do crescimento da própria sexualidade. Entende? O que acontece? Nós, seres humanos, temos uma transição aonde a gente sai da adolescência e vai para a fase adulta. Quais são as duas programações básicas da humanidade? Reprodução é a primeira, sobrevivência é a segunda. São as duas. Reprodução, sobrevivência. O que vai acontecer? Para que o indivíduo ele possa reproduzir-se, ele precisa que o corpo dele se desenvolva, né? Porque ele vai sair da adolescência, né? Da adolescência, e ele vai passar por transformações no corpo dele nessa transição da adolescência para a fase adulta. Ele vai passar por várias modificações. Ali, uma delas é exatamente a evolução da sexualidade. Entende? O que vai acontecer? Vai acontecer que, como o indivíduo ele é programado para reproduzir, ele logicamente vai ter um aumento no desejo por sexo. Exatamente porque ele é programado para se reproduzir. Então ele vai ter um aumento no desejo por sexo. E quando ele tem um aumento no desejo por sexo, mas ele não tem probabilidade de aliviar-se, porque, logicamente, talvez ele não tenha uma parceira, né? Muitas vezes ele não quer, né? Tem vários motivos pelos quais ele pode não conseguir sanar a necessidade dele por sexo. Existem vários motivos, né? Não ter uma parceira, não querer ter uma parceira. Então, tem vários motivos aí. E o que vai acontecer? Vai acontecer que esse indivíduo ele vai ficar com a pressão lá.
né? A pressão ela vai ficar lá e ela vai pressionar e o indivíduo ele tá ali sendo pressionado. O que toda pressão faz? Gera necessidade do alívio. Isso é em todo ser humano. Toda pressão vai gerar necessidade por alívio. Toda pressão vai motivar o ser humano a ir em busca de um determinado alívio. Toda a pressão. Toda a pressão. Toda a pressão. E o que vai acontecer? Esse ser humano vai atrás do alívio. Qual é o alívio? Masturbação. É na masturbação que ele encontra o alívio para a necessidade o desejo por sexo, né? Que é gerado pelo o fomento da sexualidade. Entendeu? Todo ser humano vai passar pela transição da adolescência para a vida adulta. Ele vai ter o aumento na estrutura corporal, ele vai desenvolver massa magra, ele vai desenvolver também gordura, né? Ele vai acumular mais gordura, exatamente porque é necessário a gordura para que ele acumule calorias, né, no caso, para que aí sim a massa magra ela possa se desenvolver. Ele vai ter um aumento na estrutura óssea. Então vão ocorrer vários efeitos que vão preparar esse indivíduo para que ele possa adquirir uma estrutura, uma estatura de homem. Entendeu? Alguns indivíduos, inclusive, vão ter problemas, né, nessa fase de desenvolvimento, muitas vezes por causa da má nutrição. Eu acho que essa é a maior de todas elas, a má nutrição. Né? Quando o indivíduo ele não acumula uma determinada quantidade de nutrientes que cooperam para esse desenvolvimento, logicamente ele não consegue subsidiar esse crescimento. Entendeu? Então, vamos lá. Ele vai passar por essa fase, essa transição da fase de adolescente para a fase adulta. Nisso aí, o corpo dele está se preparando para se reproduzir. É muito previsível, né, e muito nítido que a mente dele também vai canalizar para esse objetivo que é a reprodução. Entendeu? Então o que vai acontecer? Vai gerar-se o desejo. O desejo por sexo. Que basicamente é o que vai levar esse indivíduo a reproduzir. Sem desejo por sexo, como é que ele vai reproduzir? É impossível, né? Ele precisa ter o desejo por sexo para que ele seja impulsionado a reproduzir. Entende? É por isso que o desejo por sexo nasce. E então ele vai na direção da reprodução e esse desejo não realizado vai ser um desejo reprimido. Gera pressão e ele vai buscar o alívio. E aí o alívio é exatamente a masturbação. Esse é o mecanismo. Esse é o mecanismo. Entendeu? E isso é uma coisa comum. Isso é uma coisa comum e vai acontecer com todo ser humano. E o que vai acontecer? Esse indivíduo, ele vai lutar contra o desejo de masturbação, principalmente se ele estiver nessas duas categorias, entendeu? O cara que está sentindo a queda de energia e ele não quer mais essa queda de energia, ou muitas vezes o cara que é cristão e não quer pecar. Ele vai tentar se lutar contra esse desejo, que é biológico, e é por isso que ele não vence. Ele vai lutar contra esse desejo até que ele consiga, de fato, sanar a necessidade dele por sexo no próprio sexo. Entende? E é louco isso. Por quê? Porque na luta desse indivíduo contra a masturbação, ele gera mais pressão em si mesmo porque ele produz culpa. Então, o que acontece? Olha só. Isso é fantástico, cara. Isso é você entender o ser humano no detalhe mínimo. É você conseguir entender o ser humano. Vou passar pra outra cadeira aqui. É você conseguir entender o ser humano no detalhe mínimo. Entende? Então o que vai acontecer? Ele vai gerar culpa.
Ele vai gerar culpa. Nossa, eu sou um pecador, eu estou sendo desobediente com Deus, ou estou afrontando Deus, ou estou violando o credo, né? Enfim, ele vai produzir culpa com isso, ou ele pode, peraí, eu não estou conseguindo os melhores resultados do meu trabalho, tá complicado, isso está me afetando, e, eu estou sendo improdutivo, eu estou sendo isso, enfim, ele vai gerar uma culpa. E o que a culpa faz? A culpa gera pressão também. A culpa gera pressão também. E o que acontece? Fomenta o alívio. Fomenta o alívio. E adivinha que alívio ele vai buscar? A masturbação. A produção da culpa, ela fomenta exatamente o ato o qual ele quer se libertar. É por isso que torna-se muito mais difícil. Entende? Isso é fantástico, porque isso acontece com muita gente. Não tem noção, isso acontece com muita gente. E é complicado, porque essa fase, ela é uma fase que ela muitas vezes é vivida muito com culpa. E cara, você viver a sua vida com culpa vai prejudicar a sua vida. Em todas as áreas. A pressão da culpa, ela é ruim. A pressão da culpa em cima do ser humano é uma pressão exercida que psicologicamente ela é poderosíssima. E, cara, ela atrasa realmente a vida do indivíduo. Né? Então o indivíduo ele acaba fomentando o ato de se masturbar, que vai gerar mais culpa nele e que vai gerar um efeito que é retroalimentado, aonde a culpa fomenta o ato o qual ele quer se libertar, e o ato o qual ele quer se libertar, ele não consegue se libertar e fica mais complicado ainda porque fomenta a culpa. É um ciclo completamente vicioso, é algo cíclico e retroalimentado. E isso prejudica demais a vida do indivíduo. Né? A necessidade por sexo, ela pode ser aplacada com o tempo. Ela pode ser aplacada com o tempo. Eu não sei dizer um tempo exato, mas acredito que em um determinado momento ela saia, né? Porque o indivíduo, ele basicamente vai ter uma fase, né? E uma fase ela sempre tem um início e um fim. Uma fase ela sempre tem um início e um fim. Né? O teu corpo ele vai passar por um processo para se preparar para a reprodução. Né? Isso acontece com as mulheres também. Isso acontece com as mulheres. Quando as mulheres elas começam, por exemplo, a botar mais corpo. Então os peitos, né? Os seios crescem, a bunda também avoluma, né? E ela começa a botar mais corpo. O corpo dela, por quê? Porque ela começa a acumular mais gordura, ela começa a desenvolver um pouco de massa magra. Mulher não desenvolve muita massa magra porque isso é mais da estatura do homem. O homem, ele era... o homem, ele tem mais massa magra que a mulher porque o homem, ele precisava do físico mais estruturado, já que ele era o defensor da prole e da mulher. Nos tempos antigos, a gente é uma evolução. Isso é importante deixar bem claro aqui para que você possa me entender. A gente é uma evolução dos tempos antigos. Então, nos tempos antigos, o homem, ele basicamente provia o alimento, ele era o provedor, ele era também o protetor, porque ele tinha que lutar contra os invasores. Então, ele precisava de uma estrutura física maior. A mulher, ela era uma ajudadora. Ela era uma colaboradora. E ela basicamente mantinha a prole, ela satisfazia as necessidades da prole. Entendeu? Cuidando, enfim, naquele cuidado ali do dia a dia. Né? E é por isso que para ela não era necessário uma estrutura muscular muito avantajada. Né?
Então, inclusive, né, por ela ser... por isso que a mulher, por exemplo, ela tem seios mais avolumados. Porque ali está o leite materno, que era exatamente o alimento que ia desenvolver o indivíduo recém-nascido. O indivíduo recém-nascido, ele ia mamar, e por isso que o leite materno é o alimento mais nutritivo do mundo. O primeiro, é o alimento mais nutritivo do mundo. Tem tudo que é nutriente fantástico, tem no leite materno. É o alimento mais saudável da face da Terra. Entende? Por quê? Porque é o alimento do início de vida de qualquer indivíduo, o qual ele vai processar, e a partir dos nutrientes obtidos do leite materno, ele vai começar a desenvolver a estrutura corporal. Entende? Então, as pessoas muitas vezes dizem, né? Ah, não, a mulher botou corpo depois que, por exemplo, fez sexo. Cara, isso é mentira. Isso é até ridículo. Ah, a mulher botou corpo porque fez sexo. Claro que não. A mulher botou corpo porque ela tem que botar. É natural da estrutura a corporal feminina botar corpo. O corpo dela está se preparando para reproduzir. Ela precisa disso. Por quê? Do que o bebê vai se alimentar? O bebê, ele se alimenta do que tem no corpo feminino, né? O homem é só um agente. Quem de fato gera o ser humano é a mulher. Quem de fato gera o ser humano é a mulher. O homem é um mero coadjuvante. Quem gera o ser humano é a mulher. Entende? Então, é necessário isso no corpo dela. É por isso que ela bota corpo. É como funciona as fases, e é como basicamente os seres humanos eles se desenvolvem, né? Então, mas voltando ao assunto, quanto à masturbação, é isso. É uma fase natural e é uma consequência que deriva do fomento do desejo por sexo para fazer com que você reproduza. Você é programado para reproduzir, meu amigo, né? Você é programado para reproduzir. A própria Bíblia, inclusive, né? Deus manda, vá, multipliquem-se, né? Então você é programado para reproduzir da mesma forma que é programado para sobreviver. São as duas programações naturais dos seres humanos. Então, você tem você recorre à masturbação como um alívio da pressão gerado pelo desejo por sexo fomentado pelo desenvolvimento da sua sexualidade. E provavelmente isso só vai parar quando esse ciclo se encerrar ou quando você obtiver sexo, que é a satisfação da necessidade produzida. Entendeu?